Sua mente não é sua inimiga, mas o que você instalou nela pode ser. Vamos entender mais sobre esse assunto? Então, vem comigo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar aqui o vídeo. Quantas vezes você já se pegou pensando que a sua própria mente está trabalhando contra você? E que tem algo aí dentro de você que te sabota, te trava, te impede, destrói exatamente o que você mais quer construir na sua vida? Se você já se sentiu assim, eu preciso que você preste muita atenção agora no que eu vou te dizer agora. Porque o que eu vou compartilhar aqui com você pode mudar completamente a forma de como você se enxerga e a forma de como você se relaciona com tudo que está dentro de você. Então, a sua mente, ela não é sua inimiga. Eu sei que parece difícil de acreditar nisso quando você está no meio de um padrão que se repete pela 10ª vez. Quando você já prometeu para você mesmo que ia ser diferente e não foi. Quando você se pegou aí reagindo de um jeito que você odeia, dizendo o que jurou que nunca mais diria, fazendo o que prometeu que nunca mais faria. Então, nesses momentos, a mente parece mesmo aí uma adversária, ok? Algo que você precisa ser vencido, dominado e silenciado. Mas se eu te disser que essa narrativa e essa ideia de que você precisa vencer a sua própria mente é justamente o que está impedindo você de mudar. Quando você declara guerra com a sua própria mente, você está declarando o quê? Guerra contra você mesmo. E nessa guerra não existe vencedor, existe apenas um ser humano esgotado lutando aí contra o próprio sistema interno, desperdiçando aí uma energia enorme numa batalha que não precisa ser travada. Então, vamos começar aqui do começo, ok? Vamos entender o que a mente realmente é e o que ela realmente faz. Porque a maioria das pessoas nunca parou para investigar isso de verdade, ok? A maioria das pessoas vive a vida inteira operando aí num sistema que nunca entendeu. E você não pode transformar o que você não compreende, concorda? Pensa na seguinte imagem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine um computador, não qualquer computador, ok? Aquele computador mais potente que existe, com um processador de última geração, com aquela capacidade de armazenamento quase ilimitada, com a velocidade de processamento que supera qualquer máquina que você já viu na sua vida. Ele é um equipamento extraordinário, projetado para quê? Para realizar coisas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar, ok? Perfeito. Agora, imagina que esse computador ele foi entregue para você completamente vazio, sem nenhum software instalado, nenhum programa, ok? Apenas o hardware, né? O computador em si. Ele ali puro, em um potencial gigante, esperando aí para ser direcionado, certo? E aí, ao longo do tempo, foi o que? Instalados programas nesse computador. Alguns você escolheu instalar, mas a maioria, e a grande maioria, foi instalada por outras pessoas. Por exemplo, pelos seus pais, sua família, escola, religião, amigos, cultura e sociedade. Então, são programas que foram colocados ali quando você ainda era criança, quando você ainda não tinha a capacidade e aquela crítica para avaliar se aquele programa era bom ou não para você. Quando você simplesmente absorvia tudo como verdade porque não tinha uma outra referência, certo? E o que acontece? Esses programas, eles foram sendo instalados camada por camada, anos após anos, experiências após experiências, até que um dia você se tornou aí um adulto, operando o quê? Um sistema cheio de softwares, que são programas que você nunca escolheu conscientemente, nunca avaliou criticamente e nunca teve a oportunidade de questionar esses programas, ok? Agora eu quero que você pare um segundo aqui e pense. Esse computador aqui que eu descrevi, com todo aquele potencial incrível, né, para você, mas cheio de programas desatualizados, conflitantes, alguns programas aí até corrompidos, como que ele vai funcionar? Ele vai travar,
vai ser lento em certas funções, vai apresentar erros que parece não ter explicação nenhuma, vai consumir energia em processos em que você nem sabe o que está rodando, e você vai ficar aí o quê? Frustrado. Vai bater no teclado, vai reclamar do computador, vai pensar que aquele equipamento é horrível, é muito ruim. Mas o equipamento, ele não é ruim. O equipamento, ele é extraordinário. O problema é o que? São os programas que foram instalados nele, tá? Então é exatamente isso que está acontecendo com você, perfeito? O seu cérebro, que é o hardware, é uma das estruturas mais complexas e mais poderosas que existe aí no universo conhecido, ok? Por quê? Ele tem uma capacidade de aprendizado, de adaptação, de criação e de processamento que ainda hoje deixa aí os maiores cientistas do mundo sem palavras, tá? Esse hardware, ele não é o problema, que seria o computador. E ele nunca foi o problema. E sim o que foi instalado nele que começa a dar problema, ok? Então, as crenças que foram colocadas ali na sua vida, quando você ainda não tinha voz para questionar, as interpretações que você fez de experiências dolorosas, de que viraram aí verdades absolutas sobre quem você é e, e sobre como o mundo funciona. Então, os padrões de resposta emocionais que foram aprendidos num determinado contexto e que continua sendo executado automaticamente em contexto completamente diferente, anos após anos e às vezes até décadas depois, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos concretos para isso ficar aí mais real e você entender mais, tá? Vamos pensar aqui em alguns exemplos agora, tá? Mais concretos para você entender mais e ele ficar mais real. Pensa aí numa criança que cresceu num ambiente onde demonstrar necessidade emocional era recebido com indiferença ou com crítica. E o que ela aprende? Ela aprende de forma completamente inconsciente o que precisar é perigoso, que vulnerabilidade é fraqueza, que depender de alguém é arriscar ser abandonado. Então, esse programa instalado nessa criança continua rodando depois que ela cresce, quando ela vira adulto. E esse adulto, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter dificuldade de pedir ajuda, vai se fechar aí quando precisar se abrir, vai sabotar aí a sua intimidade exatamente no momento em que ela vai estar disponível. Mas isso não é porque ele quer, não é porque ele decidiu, mas porque o programa ele está sendo executado em segundo plano, ok? Um outro exemplo aqui. Pensa numa criança que foi constantemente comparada com os irmãos, os primos, colegas, que ouviu aí repetidas vezes na vida dela que o outro era muito melhor que ela, inteligente, talentoso, dedicado. O que acontece? Essa criança, ela instala programas que diz assim, eu nunca sou o suficiente, que diz, não importa o quanto eu me esforce, sempre vai ter alguém fazendo melhor que eu. E esses programas continuam rodando quando ela vira adulto. E o que acontece? Esse adulto ele vai fazer o quê? Ele vai minimizar as próprias conquistas. Ele vai se comparar obsessivamente com os outros, tá? Ele vai trabalhar muito mais do que precisa, tentando provar o quê? Um valor que sente que nunca teve. Não por escolha, mas sim por uma programação que foi instalada nele quando ele era criança. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Você consegue perceber a diferença que essa perspectiva ela faz? Porque enquanto você acredita que o problema é quem você é, e que você é assim, que você tem esse defeito, que você é incapaz, que você é difícil, você não tem saída. Para poder mudar quem você é, enquanto você não reconhecer esse problema. Mas quando você entende que o problema são os programas que foram instalados na sua vida vai mudar completamente, tá? Porque programas, eles podem ser identificados, podem ser examinados, pode sim ser questionado e também pode ser atualizados e também substituído, ok? Você não é os seus programas, você é o quê? O computador, aquele computador extraordinário que nós falamos logo no começo do vídeo, tá? Mas aqui tem um ponto que eu preciso falar para você porque é onde a maioria das pessoas erra, tá? Identificar que existe programas limitantes rodando não é o suficiente.
Saber que existe um software ruim instalado aí não vai fazer ele parar de funcionar, tá? Você precisa ir muito além do reconhecimento intelectual. Você precisa entender que como que esses programas eles foram instalados na sua vida, em que nível eles operam e o que é necessário para realmente substituir por algo diferente, ok? E o que acontece? Isso exige um tipo de trabalho que vai muito além de pensar diferente, vai muito além de afirmações positivas, da força de vontade, porque esses programas não estão no nível do pensamento consciente, ok? Eles estão em quê? Em camadas muito profundas. Por exemplo, eles estão aí no seu sistema nervoso, no seu corpo, na resposta automática que acontece antes mesmo que você tenha tempo para você pensar, ok? Mas eu tenho uma notícia bem legal aqui para você, que eu quero que você leve aqui desse vídeo aqui. É que o ser humano, ele tem algo que nem o computador tem. O que ele tem? Ele tem neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade de se reescrever, de criar novos caminhos, novas respostas, novos padrões, de instalar novos programas que substituem os antigos. Claro que isso não é do dia para o outro ou da noite para o dia, não. Não com uma única grande revelação, tive um insight aqui, alguma coisa, vai mudar. Não, não é isso. Você vai mudar com o trabalho certo, os processos certos, com a compreensão certa do que realmente você precisa mudar e de como essa mudança acontece de verdade, tá? Porque a transformação real, ela não começa com a luta contra a sua mente, ela começa assim com a compreensão dela. Então, comece a olhar para ela com o quê? Com curiosidade em vez de frustração. Comece a investigar o que está rodando aí na sua vida em segundo plano, em vez de ficar se culpando pelo resultado que os seus programas estão gerando, tá? Pergunta muito importante. Essa pergunta aqui. Que programa está sendo executado aqui, em vez de você ficar aí, porque eu sou assim. Tá? A mudança de inimiga para sistema que precisa ser compreendido e atualizado é o ponto de partida para tudo, ok? E é o que vai tornar aí possível uma transformação que não é superficial e também que não dura aí só enquanto a motivação ela está em alta, mas que ela vai muito a fundo o suficiente para mudar o que realmente precisa ser mudado. Então, a sua mente, ela não é a sua inimiga. Ela é o quê? Ela é o sistema mais poderoso que você tem disponível na sua vida. E quando você parar de lutar contra ela e começar a trabalhar com ela, a energia que você gastava nessa batalha interna fica disponível para algo muito mais importante, tá? Ela fica disponível para uma construção de quem você realmente quer ser, ok? Se esse conteúdo fez sentido para vocês, então já clica aí no botão, se inscreva, ativa o sininho, já deixa aquele like, né? Porque aí você me ajuda e o YouTube entende que esse conteúdo as pessoas estão gostando. E também já deixa aqui no comentário aqui se vocês estão gostando aí desse assunto aqui no canal, além dos produtinhos que eu trago aqui para vocês. Um beijo e fiquem todos com Deus.